Fala pessoal, aqui é o professor Thiago. Esse é o canal Físico-Química em 5 minutos e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns fundamentos da destilação. Mais especificamente, pessoal, eu vou abordar aqui nesse vídeo a questão da diferença de composição de uma mistura líquida e o seu vapor, com foco nos diagramas de pressão-composição. Esse é um conceito, pessoal, bem fundamental, bem importante para entender depois os diagramas de temperatura-composição, que são os mais utilizados para se estudar a destilação, ok? Então, pessoal, a destilação ela pode ser definida como um processo de separação de líquidos de diferentes volatilidades por meio de etapas de ebulição e condensação. A gente também poderia dizer que é um processo de enriquecer uma mistura no componente mais volátil, ok? E o fundamento mais básico da destilação reside na diferença de composição entre uma mistura líquida e o seu vapor, quando os componentes têm diferentes volatilidades. Então perceba que eu estou frisando aqui, pessoal, que a gente está falando de uma mistura de dois líquidos de diferentes volatilidades, ok? Essa segunda frase aqui, pessoal, se refere à seguinte situação. Imaginemos que a gente tem um sistema onde tem uma mistura líquida, representada aqui por um azul mais escuro, e uma mistura gasosa, representada por um azul mais claro. A mistura líquida dos componentes A e B tem a fração molar de A XA e a fração molar de B XB. A questão aqui é o seguinte: se os líquidos forem de diferentes volatilidades, a proporção de A e B no vapor vai ser igual à proporção de A e B no líquido? A gente vai ver que não, pessoal, ok? Então vamos chamar aqui a fração molar de A no vapor de YA e a fração molar de B no vapor de YB. Então a gente precisa mostrar em que situação XA é igual e em que situação XA é diferente de YA, por exemplo. Podemos fazer também de maneira semelhante para o componente B. E para se verificar a diferença entre XA e YA, é preciso primeiramente escrever a pressão total de vapor, P, em função da composição do líquido. Para fazer isso, pessoal, eu vou utilizar a lei de Dalton, ok? Que nos diz simplesmente que a pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais. No nosso caso, como é um vapor em equilíbrio com o estado líquido, a gente pode chamar de pressão total de vapor e pressões parciais de vapor, ok? A pressão de vapor dos componentes, pessoal, se nós assumirmos que a solução é ideal, pode ser reescrita em termos da composição utilizando a lei de Raoult. Vou deixar aqui um card para você ver um vídeo específico sobre a lei de Raoult, ok? Então a gente pode escrever a equação da lei de Dalton como está mostrado aqui embaixo. P é igual a XA PA asterisco mais XB PB asterisco. Aplicando aqui alguns conceitos, pessoal, relacionados à fração molar, que a soma das frações molares é igual a 1, que XB pode ser escrito como 1 menos XA, eu posso reescrever a equação dessa maneira, rearranjar dessa outra maneira e chegar nessa forma aqui, pessoal, que vai ser bastante útil e com a qual a gente vai começar a escrever o diagrama de pressão-composição. A primeira questão a se observar é que é uma equação de reta. A gente costuma representar, sempre que a gente tem uma propriedade em função de fração molar, um gráfico de caixa como esse. A gente escreve essas linhas verticais em XA igual a zero, que é quando eu tenho B puro, e XA igual a 1, que é quando eu tenho A puro. A equação ali, pessoal, é uma equação de reta. Eu desenhei aqui uma reta crescente, que é o caso que eu tenho quando PA asterisco é maior que PB asterisco. O que significa isso? Significa que o componente A é mais volátil que o componente B, ok? Uma das maneiras de descrever a volatilidade é você comparar as pressões de vapor em uma dada temperatura. Então, como eu falei, pessoal, quando XA é igual a zero, eu tenho B puro. E você pode verificar na equação destacada que, nesse caso, P vai ser igual a PB asterisco. Por outro lado, quando XA for igual a 1, eu tenho A puro. Você pode ver na equação que isso vai ficar PA asterisco, ok? No final do vídeo, a gente vai voltar para esse diagrama e colocar mais uma reta, mais uma curva, melhor dizendo, e vamos completar o diagrama de pressão-composição.
Antes disso, pessoal, a gente vai voltar para a lei de Dalton, que também nos diz que a pressão parcial de um componente numa mistura gasosa é o produto da fração molar no vapor, ou seja, YA, e a pressão total. Então, rearranjando aquela relação ali, pessoal, eu posso escrever que YA é igual a PA sobre P, ok? Eu posso substituir PA pela lei de Raoult e P pela equação que a gente acabou de deduzir e chegar nessa relação que está aqui destacada. Essa relação ela é fundamental, ela é a base do funcionamento da destilação, porque ela vai nos relacionar, pessoal, YA, ou seja, a composição do vapor, com XA, que é a composição do líquido, ok? Estou chamando aqui de composição a fração molar do componente A, mas como a gente está falando de uma mistura binária, uma vez que eu tenho a fração molar do componente A, eu também já sei a do componente B, ok? Novamente a gente vai representar essa equação, pessoal, num diagrama aqui no formato de uma caixa. Vamos analisar agora a situação em que PA asterisco é igual a PB asterisco, ou seja, os líquidos têm mesma volatilidade. Logo, aquela diferença que tem ali no denominador vai ser zero. A equação pode ser escrita como está mostrada ali, pessoal. E como PA é igual a PB, eu cancelo aquele PA asterisco com PB asterisco e vou ter que YA é igual a XA. Ou seja, quando os líquidos têm mesma volatilidade, a composição do vapor é igual à composição do líquido. Graficamente, a gente vai obter uma reta, ok? Então isso é bem importante. Se você mistura dois líquidos de mesma volatilidade, a composição do líquido e do vapor vai ser a mesma. Logo, não será possível fazer destilação, ok? Agora, pessoal, se a pressão de vapor do componente A puro for muito maior que a pressão de vapor do componente B puro, a gente pode escrever a equação como está mostrado aqui, ou seja, eu aproximei aquela diferença, PA asterisco menos PB asterisco, a PA asterisco, considerei que o PB ali é insignificante, ok? E sendo PB asterisco insignificante, a gente vai ter que a fração molar do componente A vai ser praticamente 1 em toda a composição, ok? Vai ficar como está representado por essa reta verde ali, pessoal, ok? Ou seja, o vapor vai ter praticamente só o componente mais volátil, ok? E é nesse tipo de situação que é possível realizar a destilação, ok? Antes de seguir adiante, pessoal, faça gráficos dessa equação destacada no retângulo vermelho para diferentes valores de PA asterisco e PB asterisco. Isso vai ajudar você a assimilar esse conteúdo. Vou deixar aqui um card, pessoal, de um vídeo no canal em que eu falo só sobre a utilização do Excel, ok? Para ajudar a estudar a físico-química. Eu fiz aqui algumas curvas, como você está vendo aí. O número no lado da curva é quantas vezes PA é maior que PB. No caso ali de 1, na verdade é a razão PA-PB, né, pessoal? Então, quando é 1, PA é igual a PB. Então, a gente obtém aquela reta. Quando PA sobre PB dá 1000, que é aquela curva azul, observe que na maior parte da composição YA é igual a 1, ok? O que a gente acabou de conversar, ok, pessoal? Faça esses gráficos que isso ajuda você a assimilar esse conteúdo, ok? E para terminar, pessoal, a pressão total de vapor também pode ser escrita em termos da fração molar do vapor. Então, a equação que a gente deduziu anteriormente nos dava a pressão total de vapor em função de XA. A gente vai chegar agora, pessoal, numa equação que nos dá a mesma pressão total de vapor, mas em função de YA. E quando a gente juntar essas duas, a gente vai obter um diagrama de pressão-composição. Para fazer isso, pessoal, a gente vai combinar a lei de Raoult, a lei de Dalton e a equação que a gente deduziu da pressão total em função de XA, que eu botei aqui num estado intermediário, ok? Aqui, pessoal, eu vou passar um pouquinho mais rápido, ok? Mas você vê com bastante atenção cada um desses passos que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. É alguns rearranjos de equação, ok? Não vou descrever cada um deles para não ficar muito maçante o vídeo,
Você pode dar uma paradinha, acompanhar em detalhes, você vai ver que é uma coisa relativamente tranquila, ok? Para passar daquele ponto da primeira equação para a segunda, eu dividi os dois lados por P, por exemplo, ok? Faz um rearranjo, aqui, novamente, seguindo aqui alguns rearranjos, pessoal, uma questão aqui de álgebra, de matemática, ok? É só você olhar com calma que você consegue acompanhar, e a gente chega nessa equação destacada no retângulo verde, ok? Então, se você se perder um pouquinho, pode parar o vídeo depois naquela sequência de equações, que você vai ver que é relativamente tranquilo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu esclareço depois, ok? Aqui o interessante é a gente juntar, pessoal. Aqui estou mostrando então o gráfico que a gente já viu, a equação que a gente já analisou, que dá essa reta vermelha, e agora essa equação destacada no retângulo verde. Novamente, pega essa equação, coloca no Excel e você vai ver que você vai obter algo assim, pessoal, ó, ok? Quando você vai ter ali o valor de y é igual a zero, você vai ter o B puro, você vai ter a pressão de PB puro, e quando for igual a 1, você vai ter o puro. Observe aqui, pessoal, que ao invés de botar XA no eixo X, eu coloquei ZA. ZA nos dá simplesmente a composição global. Se eu olhar na reta vermelha, é XA. Se eu olhar na reta verde, é YA. Então a gente pode imaginar naquele esquema que eu desenhei no sistema com a solução líquida e o vapor, ZA nos dá a fração molar de A em todo o sistema, considerando tanto a fase líquida como a fase gasosa, ok? Eu vou analisar em muitos detalhes esse diagrama em outro vídeo. Para terminar aqui, pessoal, é importante a gente ver que acima da linha vermelha eu vou ter apenas a mistura líquida. Isso aqui eu vou explicar em mais detalhes, como eu falei em outro vídeo, ok? Entre as duas curvas ali, pessoal, eu vou ter equilíbrio da fase líquida com a fase gasosa. E abaixo da curva verde, eu vou ter a fase gasosa. E esse tipo de diagrama é que vai nos permitir descrever a destilação, ok? Então a grande utilidade desses conceitos é a gente poder partir de equações como a lei de Dalton, como a lei de Henry e deduzir as retas que nos dão um diagrama de fases. Ok, pessoal? Em outros vídeos eu vou descrever o diagrama em mais cuidado. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas e perguntas nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!